São as ajudas materiais e financeiras, o pagamento da renda de casa, eventualmente parte do empréstimo da habitação, por vezes aquilo que são as maiores despesas dessas jovens famílias são suportadas por esta geração de adultos. Por outro lado, tem os seus pais idosos e pais que precisam também eles de cuidados. E são gerações que ainda eventualmente estão no mercado de trabalho com responsabilidades profissionais que nem sempre permitem acudir a todas estas frentes, do ponto de vista pelo menos do tempo. E portanto são eventualmente, estão numa situação de mais conforto do ponto de vista do emprego, alguns deles, mas sabemos que as situações laborais estão em grande dinâmica, em grande mudança, mas com muitas responsabilidades pela frente relativamente às outras gerações, tanto mais novas como mais velhas. Era um dado que já se verificava ao longo da década, que os dados dos censos, os resultados dos censos de 2011 vieram confirmar. Portanto, efetivamente, há um aumento da população idosa. Nós constatamos uma queda de cerca de 400 mil jovens, portanto, dos 0 aos 24 anos, enquanto que o número de idosos aumentou 330 mil. Portanto, cerca de 60% das pessoas com mais de 65 anos vivem sós ou acompanhadas de pessoas do mesmo estado etário. Há um indicador que é usado com frequência, que é o índice de sustentabilidade potencial, que é o número de ativos, de pessoas em idade ativa pelo número de idosos, e está a cair e vai cair muito rapidamente. Portanto, eram cerca de 4,14 ativos por idoso em 2011, são 3,44 em 2011 e a projeção feita aponta para 1,75 em 2060. Isto é uma tendência que não é exclusivamente de Portugal, portanto é uma tendência, digamos, europeia, só que de facto em relação a Portugal a redução deste índice está a ser muito mais rápida do que é noutros países da União Europeia. Muito pouco respeitados, de uma forma geral, e isso arrasta uma série de problemas. E depois nós estamos a notar que a nível social agora surgem novas problemáticas. Nós vemos que os filhos agora voltam para a casa dos pais e às vezes a reforma dos pais é o sustento da casa. E essas problemáticas todas trazem grande desequilíbrio para um idoso, não é? Mas acho que sem dúvida nenhuma acho que são pouco respeitados, pouco considerados até, e é por isso que nós estamos a lutar contra esta corrente e estamos a tentar, à medida das nossas possibilidades, evitar que isso aconteça em São José. Bater à porta dos idosos com maiores dificuldades para sair de casa em dia de arraial solidário na freguesia de Lisboa, com sardinhas a saltar e caldo verde, foi mais uma das formas encontradas com imaginação para combater o isolamento dos mais velhos em São José. A mediatização de casos de gente encontrada em casa meses e até anos depois da data da morte chamou a atenção para a solidão, talvez o maior ou apenas um dos problemas grandes diagnosticados entre alguns dos que somam mais anos de vida na sociedade. As notícias chocantes resultaram, em alguns casos, numa maior dedicação local, justiça feita aos casos de solidariedade há muito existentes. O olhar mais atento perante esta população parece ter posto, no entanto, em causa as razões tipicamente apontadas para vidas vividas, às vezes tão sós. Se eu chamar o INEM e a pessoa não quiser ir de INEM, ela não vai, por exemplo. Às vezes condições subnutridos, desidratados, acamados de longa duração sem cuidados específicos para... Nós aí não podemos intervir, era uma coisa que era necessária, portanto, haver uma... Nós às vezes fazemos o exemplo, portanto, nós se encontrássemos uma criança na situação que às vezes encontramos alguns idosos, nós contactaríamos a CPCJ, a PSP, e as coisas iam lá alguém tirar aquela criança que não estava... Nós aqui não... Eu não sei se me estou a fazer entender, mas nós precisamos de alguma coisa que nos salvaguarde em relação a isso, para nós podermos agir de uma forma a tirar o idoso daquela situação. Há várias situações que podem aí ocorrer.
E uma delas que é importante assinalar é que não é aquela que às vezes aparece como a mais evidente. As famílias não querem cuidar dos seus idosos, abandonam-nos e é por isso que eles morrem sozinhos. O que nós verificamos muitas das vezes é que o que acontece a essas pessoas que vivem sozinhas, em solidão e em isolamento, elas próprias desenvolveram um processo de isolamento por razões várias ou, pura e simplesmente, podem não ter família. Aqui, onde tantos idosos vivem nas costas da luxuosa Avenida da Liberdade, também o contacto entre vizinhos é promovido, quer através do Vassouras e Companhia, um grupo de 5 mulheres e um homem, com vontade de ajudar no que for preciso na companhia ao café e ao mercado, à farmácia, ao hospital, na limpeza da casa, nas refeições, na higiene, mas também através de atividades várias promovidas pela Junta, como aulas de expressão corporal, expressão dramática, ou através do desafio abraçado de cozer a maior boneca de trapos do mundo. Temos aulas de português, portanto tentamos adequar as atividades ao nosso ambiente. Nós somos uma freguesia marcadamente representativa do teatro de revista, não é? Nós somos a freguesia do Parque Mayer. Muitas das pessoas, das nossas idosas, trabalharam no Parque Mayer e têm aquele espírito do teatro. Como tal, nós aproveitamos e desenvolvemos atividades nesse âmbito. É dizer às pessoas que é o envelhecer de uma forma ativa e saudável, que nós não estamos, em determinada idade, nós não estamos só à espera de... Não, nós temos que aproveitar perante as capacidades que temos, porque há sempre coisas que nós podemos fazer independentemente da idade.